presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, eu falei agora há pouco no pequeno expediente, mas, como eu disse, o assunto da segurança pública é um tema que está na cabeça de todos nós. E estava aqui desenvolvendo um raciocínio em relação a essa PEC 300, né? Estava dizendo que realmente uma PEC, ela já é, por si só, já é de difícil aprovação. E falando que não acredito que a PEC 300 possa vir a afetar a previsão orçamentária do Estado de São Paulo. Até porque todos os estados brasileiros que tiverem dificuldade em relação ao pagamento, a própria PEC já diz que o governo federal é quem se encarregará de fazer a suplementação ou complementação, como queira. Agora, disse também que há tanto se discute isso, e eu lembrei que a votação em primeiro turno, presidente, foi em julho. Em julho votou em primeiro turno lá na Câmara Federal, pelos nossos deputados e deputadas, e a votação foi uma votação massacrante. Haviam no plenário 349 deputados e deputadas. Todos votaram a favor da lei. Dos 500 e tantos, 513 deputados, se não me falha a memória, ou 505, não lembro muito bem, mas dos presentes ao plenário, foi unanimidade. Essa votação foi em julho, mas em julho de 2010. Nós estamos em agosto de 2012. Eu não quero acreditar, deputado Luiz Carlos Gondim, que essa votação foi uma brincadeira. Porque se vota uma matéria em primeiro turno, uma PEC, ela necessita de dois turnos de votação. Como é que você vota uma PEC em julho de 2010, e nós estamos em agosto de 2012, portanto lá se vão 2 anos e 1 mês, ou 25 meses, e ainda não se votou no segundo turno. O que também não quer dizer que está resolvido o assunto. Porque na hora que a Câmara Federal aprovar em segundo turno a PEC 300, ela tem que ser encaminhada para o Senado. E o Senado tem que votar em 2 turnos também. Então esse assunto vai render muito ainda. A expectativa, como eu disse agora há pouco, que criou na tropa, com a aprovação em julho de 2010, ela já tem 25 meses. Então, acho que nós temos grandes e boas ideias das pessoas que compreendem essa questão que angustia a tropa. Mas a sugestão e ideia de convidar para esse parlamento os 70 deputados e deputadas, para que façamos, a partir de São Paulo, um movimento para que esse assunto seja definitivamente resolvido, é fundamental. É fundamental essa união de forças, como disse agora há pouco o deputado Carlos Genasi, do PSOL, mas dos deputados também do meu partido, do PSB, do PTB, que é o partido, se não me falha a memória, presidente, a autoria da PEC 300 é do deputado Arnaldo Farid de Sá, se não me falha a memória. Então, deputados do PSDB, todos os deputados precisam se mobilizar. Nós estamos falando de um salário, presidente, de R$ 3.500. Nós não estamos falando de salário de 20, 30 mil reais. Essa enrolação toda que começou em 2008, e que depois de 2 anos votaram em primeiro turno, nós estamos falando de um piso nacional de R$ 3.500. Esse é o mínimo. Nós estamos falando de saber que o policial, quando deixar a viatura na garagem, ou no batalhão, ou na companhia, ele vai para a sua casa.
Ele vai olhar para o seu filho e para a sua filha. Ele não vai ter que sair do batalhão ou da companhia, entregando a viatura, entregando a moto, e ir para o bico. Ou alguém pode achar que o policial faz bico porque quer. Faz bico por necessidade. Porque precisa. Porque quando chega em casa, tem IPTU para pagar, tem água, luz, imposto, tem telefone, tem que fazer compra, tem despesas, como qualquer trabalhador. Só que os outros trabalhadores chegam em casa e vão curtir, eu vou usar esse termo, curtir a família, curtir os filhos, curtir a esposa. Aqueles que são solteiros, curtir a mãe, o pai, a namorada ou o namorado para as policiais. Só que isso tudo está, eu sinto uma venda do governo federal para esse assunto. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, tinha compromisso de votar essa lei. Alguns deputados, aliás, a maioria de São Paulo, deputado Roberto Lucena, do PV, por exemplo, protocolou a pedido para votação. Deputado Arnaldo Faria de Sá também protocolou para que se vote essa PEC. Então, a gente precisa se mobilizar com isso. Nós precisamos tratar, a segurança pública tem tantos temas dentro dela, dentro desse tema tem tantos tópicos, melhor dizendo, que não dá para tratar tudo de uma vez. Tratar todos os assuntos de uma vez, ela não resolver nada. Nós precisamos focar no assunto. Acho que todos são importantes, mas aquele que resolve a maioria dos problemas é a aprovação da proposta de emenda constitucional número 300, datada de 2008, votada em julho de 2010 em primeiro turno, e que precisa ser votada em segundo turno na Câmara Federal e em 2 turnos no Senado. Aliás, presidente, deveríamos, inclusive, convidar para essa reunião os 3 senadores de São Paulo. Deveríamos convidar. Porque eles vão votar esse negócio logo lá no Senado. Doutor Aloysio Nunes, senador Eduardo Suplicy, senadora Marta Suplicy, para já começar a se inteirar desse assunto, porque senão vai chegar no Senado e vai todo mundo ter que explicar tudo de novo, começar do zero. Então podemos aproveitar para fazer isso aqui nessa casa. Acho que seria um passo significativo para que a gente possa aprovar, ou até para perder todo o assunto de vida. Nós, quando entramos em campo no futebol, temos que estar preparados para ganhar e para perder. Vai ser muito, muito engraçado, muito trágico perder se a Câmara não aprovar essa PEC. Porque é um assunto que é aprovado por todos os presentes. Não volta para a pauta, e se voltar a ser reprovado, vai ser muito inexplicável. Então, até porque, mesmo que os ausentes à primeira votação estiverem presentes na segunda votação, não há número suficiente para derrotar os 349 que já votaram a favor. Mesmo que os outros 100 e tantos que faltaram votarem contra, o que eu também não acredito. Então, presidente, Josiato, deputadas e deputados, vamos nos mobilizarmos. Eu conheço aí alguns deputados de São Paulo, mas de amizade mesmo, tenho com o deputado Lucena, Roberto Lucena, com o deputado Beto Mansur, lá da Baixada Santista, com o deputado Márcio França. Eu tenho que trazer os 3 aqui. E me comprometo a trazer os 3. 94 nós somos aqui, 94. Nós podemos trazer todos eles aqui. Para que eles se manifestem ou pelo sim
ou pelo não, mas que manifeste-se e acabe com essa angústia, ou ajude a diminuir o tempo de angústia que aflige a tropa paulista, não só a militar, mas a Polícia Civil e a Polícia Científica também. É só, presidente.